Bom, depois de 3 partidas, 2 fora de casa, 3 derrotas, o que o Brasil aprendeu com esses resultados? É para não repetir erros, né? Ou o que teve de bom para esse jogo agora da equipe do Oeste e depois contra o Figueirense? O que dá para tirar proveito? Que lições o Brasil tirou proveito dessas últimas partidas? Eu não sou muito partidário de você aprender com erros, né? Não que você, já que eu teve, eu acho que você tem que aprender com o acerto. Você tem que aprender com as participações contra o Vila Nova, contra o Juventude. Eu acho que você aprende com acerto ou com a correção do erro, né? É simples assim, né? E tão simples que é óbvio, né? Você é evidente que tem que diminuir o número de gols que você está levando, porque isso dificulta a própria partida, né? Você sair atrás e jogando em casa, criar bastante chance de gol, né? Para não ficar dependendo de uma bola. Ou seja, o que precisa ser feito, né? Todo mundo sabe, vocês, eu, os atletas, né? Ser mais efetivo nas finalizações e, evidentemente, ter um sistema defensivo que não permita tanto arremate a gol, né? do nosso goleiro. Rogério, a direção põe que a tua continuidade depende do resultado dessa partida. Teve essa conversa? Tem essa pressão pela vitória? Não, nunca tive essa conversa em 5 anos. O Brasil ele faz um trabalho diferenciado, né? Ele é tão diferenciado que às vezes até as próprias pessoas que acompanham diariamente esse trabalho têm dificuldade de entender, né? Estranham. Nós temos hoje um presidente, eu considero um presidente visionário. Porque às vezes o pessoal dá muito mérito, né? Eu me cumprimento muito. Rogério, falei com o Mano Menezes nessa nossa última viagem lá para Belo Horizonte, falei com o Mano Menezes, falei com o Roger, falei com o Anderson Moreira. E é impressionante, os caras estranham muito o tempo de trabalho, né? E se elogia muito o técnico, né? Mas tem que se elogiar a direção. O seu presidente... O presidente do Brasil ele não vai entrar para a história do clube não apenas pelos acessos, pelos resultados, mas pela convicção, pela manutenção de um trabalho. Tudo aquilo que vocês da imprensa, tudo aquilo que os outros dirigentes dizem que tem que se fazer num clube, que é manter comissão técnica por bastante tempo, ele faz. Ele consegue colocar em prática isso. E isso causa estranhamento. Uma pessoa visionária dentro da sua área, normalmente ela não é compreendida ou é contestada. Isso faz parte, de qualquer área. Então, nesses 5 anos, o que menos se falou é jogo para isso, jogo para aquilo, né? Se fala em trabalhar bem e levar o Brasil cada vez mais para frente. Depois da partida, o Leandro Leite e o Wagner, eles ressaltaram principalmente o teu trabalho, o dia a dia, como tem sido feito, e que é hora dos jogadores darem uma resposta. Ninguém vai pedir para tu expor ninguém, mas como tu vê esse tipo de declaração depois de uma derrota do jeito que foi lá no Recife? Eu vejo assim, o trabalho do Brasil ele é diferenciado. Pelos seus dirigentes, né? Pelos seus atletas. Não vou fazer uma avaliação minha da comissão técnica, cabe a vocês. Mas é justamente isso, assim, né? Você pega um jogador como o Leandro, que já está há muito tempo aqui, e tu pega um jogador novo como o Wagner. E eles têm total consciência do que precisa ser feito para melhorar. Quando se perde uma partida, o que menos se usa aqui no Brasil faltou garra, faltou atitude, queremos raça, sabe? Os jogadores são muito conscientes porque eles são trabalhados para isso, eles são ensinados para isso.
o jogador que chega o mais rápido possível, ele entende que o processo aqui no Brasil ele é diferente. Ninguém fica 5 anos se o processo for igual a todos os outros clubes que mudam de treinador 2, 3 vezes por ano. O processo é diferente. Cabe às pessoas que acompanham o trabalho entender ou não. Né? E é difícil entender, porque culturalmente é difícil. Então os jogadores eles são os primeiros. Quantas vezes você vê num time de futebol que perde, você vai entrevistar o atleta e ele diz, faltou, tem que ter mais vontade, e começa a falar aquilo que de repente o torcedor quer escutar de uma maneira não correta, ou do que, né? Nós temos que botar mais vontade. Normalmente o atleta diz isso. Então, a pergunta seguinte que o repórter deveria fazer, e nunca acontece assim, se teria que colocar mais vontade, então por que você não colocou mais vontade? Mas quando o jogador diz, faltou mais garra, faltou vontade, ele está se eximindo. Tipo assim, eu tive vontade, os meus companheiros não. Então, essa desculpa fácil, não é a nossa característica. Aqui, a gente vê o que errou, procura acertar, sem grito, sem nada, através do treinamento. Às vezes você pode treinar, às vezes não pode, às vezes você passa vídeo. O primeiro processo para você arrumar as coisas que não estão exatamente boas é essa conscientização que o atleta tem. Nós podemos ter vários defeitos, mas que nós temos um grupo, um vestiário muito fechado, uma direção que nos dá o respaldo, né? Isso pode parecer estranho, mas essa é a realidade do Brasil. Rogério, como explicar o Brasil não ter a mesma intensidade das partidas que fez contra o Vila Nova e contra o Juventude, que são times que estavam brigando lá na parte de cima? O Juventude segue ali ponteando, brigando pela liderança, o Vila Nova também ali rondando o G4, e depois o Brasil não consegue ter a mesma intensidade das partidas contra o Internacional, contra a América e também contra o Santa Cruz. Acredito que o parâmetro do que tu pega para o Brasil é essas partidas contra a Vila Nova e também contra o Juventude. Por que o Brasil não conseguiu repetir a intensidade dessas partidas nessas últimas 3? Talvez muitos desfalques, né? Então, se você pegar essa última partida, você vai para um jogo contra uma boa equipe sem vários jogadores, né? Vamos lá, por lesão, o NEM, o Elias, né, por suspensão, o Evaldo, o João Afonso, nós temos aí à disposição agora o Cassiano, o Elias. Eu estou falando de seis jogadores, né, mais ou menos. Não que todos vão ser titulares, né, mas que jogue 3 ou 4 ou 2. Você tem os outros à tua disposição para você ter mais opções. Por exemplo, assim, quando nós vencemos, e você falou bem, Vila Nova e o Juventude, mas nós também tivemos uma boa atuação contra o CRB. Mas é diferente estar jogando o Marlon, à frente do Marlon está o NEM, e quando o NEM caiu um pouco de intensidade, eu coloquei o Breno. Entende? Eu estou falando de 3 jogadores que atuam no mesmo lado. Aí você vai jogar contra o Santa Cruz, como é o caso, você tem o Breno. Você não tem mais um jogador com a característica de meio-campista, nem com uma característica de fechar aquele lado ali, como a gente sempre teve. Então isso também, né? E tem uma outra coisa que ele é fundamental, que é assim, quando você não vem de resultado bom, você está jogando a segunda partida fora de casa e sai perdendo, e o primeiro tempo ele foi um primeiro tempo normal, e você leva aquele segundo gol no final do jogo, isso acarreta mais dificuldade, né? Enfim, tudo que você perguntar, nunca tem uma explicação. É isso que eu sempre converso com vocês. Às vezes a gente quer simplificar tudo, né? Tá faltando intensidade, estamos levando muito gol, estamos fazendo muito gol por causa disso, né? E quando a gente está num bom momento, nós vencemos aqui o Vila Nova. Me apresentaram um monte de estatística. O Rogério, que time maravilhoso, posse de bola, o time nunca teve tanta posse de bola, esse é o meio de campo, esse é a zaga, esse é o goleiro. E o que eu falei para vocês? Calma,
Calma. O Vila Nova estava com 1 a menos. Calma. As circunstâncias do jogo, elas... Né? Eu tive essa postura quando nós ganhamos. Quando a gente perde, eu mantenho esse mesmo equilíbrio. Nunca é uma razão, entendeu? Trocou um jogador, então tudo vai melhorar. Não funciona assim o futebol. É isso que talvez o Wagner, o Leandro tenham falado depois do jogo. Nós entendemos futebol como uma coisa muito mais complexa, embora a gente tente simplificar o máximo possível. Qual, na tua visão, o problema que muitas vezes a bola tem chegado facilmente no goleiro do Brasil e aí acaba tomando os gols, né? E qual o quesito que tu acha que tem que ser melhorado, já que contra o América a bola... O Brasil vai, a bola não chega, mas quando o adversário chega na primeira, na segunda, a bola entra, né, e aí acaba desarrumando a equipe. Boa pergunta. São vários, como eu digo, são vários... Né? Existe uma questão da qualidade. Quando a gente joga a Série B, a qualidade dos adversários ela é um bom nível. Né? Nós jogamos agora com 3 adversários que vieram da Série A de brasileiro. Você tem que entender que times que jogam a Série A, que passam 38 partidas jogando contra o Atlético, contra o Cruzeiro, contra o Flamengo, contra o Fluminense e tal. Evidente, eu não estou falando do Inter, mas estou falando de clubes de porte de Santa Cruz, de América. Né? Eles vêm com mais peso. Né? Vêm com mais peso. Eles tiveram um ano, uma temporada mesmo sem sucesso, mas são jogadores com qualidade. Assim, né? Bom, mas isso é a questão do adversário. Né? Eu não posso, eu tenho que saber disso e entender que o jogador tem os chutes que o Ricardo Bueno deu, que o Derlei deu, de muita qualidade. Bom, mas eu tenho que ver o meu lado. Né? Aí entra a compactação, aí entra você, que é o caso de aproximar mais os setores, de tirar o espaço de quem vai chutar. Né? De não perder a concentração, às vezes você está perdendo de 1-0 ou 2, que acontece, mas quando você está mais confiante, mesmo com essa dificuldade, você mantém o mesmo padrão e tem mais chance de acertar. E às vezes essa não é falta de concentração, mas essa ânsia de querer empatar o jogo fora de casa e sair de uma maneira um pouco menos organizada, ela cria espaços para o adversário. O segundo gol do Santa Cruz é um gol de contra-ataque, era uma bola que nós cruzamos, era um escanteio, uma falta lateral, não me lembro. E o Santa Cruz foi no contra-ataque, fez o gol. E a partir daí torna mais difícil. É muito difícil para um jogador estar jogando fora de casa, perdendo de 2-0 e buscar o empate, porque você se expõe mais. É diferente quando você começa ganhando, e aí o Santa Cruz tem que vir, o torcedor já começa a perturbar e eles vão dando mais espaço, como aconteceu contra o Juventude, como aconteceu contra o CRB. Então é assim. Cabe a nós tentar corrigir esse tipo de situação que eu te coloquei. Rogério, nesses anos, até a reformulação maior desse ano do elenco, quando o Brasil tinha uma sequência de resultados negativos, parecia que o grupo sempre reagia na hora certa. No vestiário de hoje, com o grupo de hoje, tu consegue ver essa mesma resposta? Tem certeza que o Brasil vai conseguir essa reação? Sim. É que assim, os resultados, eles não foram bons, mas a questão é mais o placar, né? Entendeu? A minha maior preocupação é o placar, porque, veja bem, nós jogamos as últimas 4 partidas, 3 fora de casa, certo? Esquece o jogo do Internacional, tá? Vamos pegar as partidas fora de casa. Se você empatar com o Juventude fora de casa, certo? Aí você vai jogar, líder do campeonato, empatamos no Alfredo Jaconi. Se você vai contra o América e empata o jogo, certo? E aí nós vamos para a terceira partida fora de casa, contra o Santa Cruz, você empata o jogo. Todos nós diríamos, resultados normais, 3 empates, um contra o Juventude fora de casa, um contra o América fora de casa e um contra o Santa Cruz. Fizemos 3 pontos. O que aconteceu nessas 3 partidas fora de casa? Nós fizemos os mesmos 3 pontos, que a gente venceu o Juventude. Entende? Então, o que ficou fora do lugar foi o placar e a atuação abaixo da nossa média. Né? Porque se for analisar
3 partidas fora de casa você faz 3 pontos, tá bem, tá dentro da... Então, o que que me faz saber? Porque nós já tivemos essa situação de vindo de 2 derrotas, e uma derrota até para um placar maior contra o Luverdense, e é diferente você perder para o Santa Cruz, em Recife, e você perder para o Luverdense, num placar mais dilatado. E no jogo seguinte, os jogadores fizeram 3-0 no Vila Nova. São jogadores experientes, são jogadores... O que me faz acreditar é justamente isso, são as declarações após o jogo, o saber que as coisas não estão boas, né? Mas saber o porquê, não ficar desesperado. Vamos jogar dentro de casa, vamos contar com o apoio do nosso torcedor, que é fundamental, que é um torcedor... A última partida que nós jogamos aqui tinha 10 mil pessoas, né? E é isso. E os jogadores que chegam agora, eles começam a entender que quando a gente ganha de 3-0 do Vila Nova, quando a gente perde para o Santa Cruz de 3-0, o vestiário ele tem o mesmo padrão, o mesmo comportamento, em termos de razão. É evidente que quando ganha fica extremamente contente, e quando perde nós ficamos tão chateados e tristes como o nosso torcedor. Momentos quando o resultado não vem, quando são agora 3 partidas seguidas, começa a vir o ônus de ser ídolo, de ser uma referência. Eu falo no teu caso, do Martini, do Ender, do Leandro Leite, que o torcedor principalmente acaba personificando a má fase em cima de vocês por serem as referências que se tem aqui no clube. Tu enxerga dessa forma também? Não. Eu não é uma coisa que... Nós temos que separar. Se eu sair hoje, se eu sair daqui um ano, o trabalho foi feito. Isso não tem como... Né? Isso não tem. Por isso que eu digo, pega o caso do Ricardinho. Ele já entrou na história, ele pode até melhorar, mas ele entrou na história como um grande presidente. Tu imagina o Ricardinho daqui 10 anos, não é mais dirigente, está lá no restaurante dele, o Brasil está com algum problema, o Brasil está isso, o pessoal vai se aconselhar com ele, eles vão olhar assim, esse é o presidente que manteve a comissão técnica por mais de 5 anos. Então, quando ele falar, as pessoas vão prestar atenção. Não é um dirigente que troca 3, 4 treinadores por ano, entendeu? Ele já entrou como uma referência. E eu consigo analisar mais as outras pessoas do que eu, né? O Martini, o Leandro Leite, porque quando você perde um jogo, está numa fase, essa fase, assim, nós estamos numa fase não boa. O que é uma fase? Quanto tempo dura uma fase? Não sei, se amanhã o cara der um de bico, a bola entrar, a gente ganhar de 1-0, né? O que é uma fase? Mas isso aqui, isso que a gente está agora, ele é passageiro. Daqui 5 anos, 10 anos, ninguém vai lembrar numa sequência de 3 derrotas no Campeonato Brasileiro. As pessoas vão lembrar das conquistas. Você está entendendo? As pessoas vão lembrar das conquistas. Então, não é uma coisa... Por exemplo, assim, eu pego o Grêmio. O Grêmio jogou em casa contra o Corinthians. Perdeu. Aí o Grêmio foi jogar contra o Palmeiras, fora de casa. Tudo pelo brasileiro. Perdeu. Agora o Grêmio foi jogar contra o Avaí dentro de casa. Perdeu. O Grêmio perdeu 3 partidas seguidas no Brasileirão. Ninguém gosta, entende? Só que o que vocês entendem, que eu tento passar para vocês, aqui a gente não dramatiza as coisas. Nós temos essa mania de ser... Nós temos a mania, se a gente ganhar, tu vai ter o espaço de uma folha, e se tu perder, tu vai ter o espaço de 3, 4 folhas. Se tu ganha, tu vai ter o espaço de 15, 20 minutos no rádio. Se tu perde, você vai falar sobre 2 horas e ainda vai faltar, puxa, que pena que o programa não é de 3, 4 horas. A gente dramatiza muito, assim, né? E quando você dramatiza muito, você perde a essência, né? A essência é um treinador, um dirigente, trabalhar 5 anos, independente da circunstância. Quando as pessoas me perguntam, Rogério, agora... Cara, nesses 5 anos, é só para parar para pensar, nós já passamos várias vezes isso, várias e várias. É que eu só não vou repetir, porque eu já falei isso tantas vezes,
que até para quem está escutando ou vendo, se torna cansativo. Mas se fizer um exercício de memória, vai ver quantas vezes a gente tem essa situação que você precisa vencer o jogo. Senão nós não estaríamos aqui, tá entendendo? O adversário, a equipe do Oeste, que diferentemente do ano passado não tem a parceria, né, com o Audax, o que dá para esperar desse adversário? Um adversário que até não tem muita pressão, né, Rogério? Um time que joga ali em Barueri, não joga na sua cidade. O que dá para esperar desse time? E se tu vê que esse jogo pode ser ainda mais perigoso do que um jogo com Santa Cruz, até porque o time não vem com tanta responsabilidade como o Oeste em relação ao Brasil. Eu vejo todos os jogos muito difíceis, muito perigosos. Nós somos é que nem tu olha a Série A de brasileiro, tu olha que a pontuação de quem está na nossa zona, 15º, quem está na zona de rebaixamento, quem está no meio da tabela, é muito parecido, assim, muito parecido. O campeonato muito difícil, os treinadores de Série A têm reclamado não, têm constatado também que é um campeonato muito, muito parelho. Do Oeste está muito bem dirigido. É uma equipe que até não perdeu em casa, né? É uma equipe muito rápida, de jogadores até jovens, de muita movimentação, diferente até das equipes que a gente tem enfrentado. Vai ter as suas dificuldades, o Santa Cruz tem, o América tem, o Vila Nova tem, o Juventude tem, né? Mas eu vejo como uma equipe, evidente, bem diferente do Oeste do ano passado, né? Só que o Oeste do ano passado é que a gente não se dá conta, né? Ele foi escapar do rebaixamento na última rodada. E todos os jogos tinham uma posse de bola incrível, né? Era muito, a gente elogia muito, né? Pô, posse de bola, né? Quantas vezes servia de modelo, né? Pô, Rogério, aquele time toca isso, né? Matérias e matérias sobre... Mas depois, quando ele passou 14, 15 partidas sem vencer e só na última rodada escapou, ninguém mais tocou no assunto, né? Então o Oeste, eu acho que hoje ele está muito mais perigoso até do que o ano passado, justamente por ter do meio para frente muita movimentação e tal. Mas é campeonato brasileiro, dificuldades nós temos que enfrentar e superar. Eduardo Martini talvez vive um momento de estabilidade que nunca teve aqui no Brasil, né, sendo bastante questionado. Como vai ser para escalar o goleiro amanhã? Porque se tu coloca o Pitol, a culpa vai ficar toda nas costas do Martini, que tomou esses 6 gols nas 2 últimas partidas. É uma situação delicada. Como tu vê essa situação de lidar, até por ele ser um ídolo também do torcedor? E se tu viu falha nele nesse último jogo? Não vi. Não, nós aqui não colocaríamos a culpa. Se nós vamos para o resultado, não estaria nem o treinador, nem os jogadores que entraram, né? Nessa última, teria que trocar muito. Não, esse é o mais tranquilo, assim. Ele, o Leandro, são as pessoas mais tranquilas para mim, porque essa visão, assim, poxa, como, e quem, e o momento de estabilidade... ele é muito externo, ele não é interno. Se dizer que ele vive o melhor momento do Brasil, é evidente que não. Você foi muito feliz em falar isso, né? Até porque é difícil superar momentos como o Brasiliense e como Fortaleza. Mas é tão normal isso, né? Eu vejo agora o pessoal criticando, vamos dar um exemplo de um cara parecido, o Fábio, goleiro do Cruzeiro. Né? Se a gente não entender que o jogador ele vive de fase, é isso que eu digo assim. Lá o Martini não está vivendo o grande momento dele. O Leandro, o Rogério, o Wagner, o Rafinha, o Lincoln, todo mundo. Tá. Isso para nós é encarado assim, tá bem. O que a gente faz? A gente treina, tenta melhorar para a próxima partida. É que o futebol é aquilo que eu falei. Eu posso passar aqui 3, 4 horas conversando com vocês. Eu posso fazer uma palestra, botar vídeo motivacional e tal. Eu preciso de um chute de bico no gol do Oeste e a gente ganhar de 1-0. Entendeu? O futebol, ele é assim.
Tu tá entendendo? O futebol modifica muito, assim. O que eu menos preciso agora, Rogério, quem sabe um mês para treinar, para corrigir. Não, o que nós mais precisamos é jogar. O que mais nós precisamos é jogar. Essa tabela agora de jogar terça e sexta, para nós é muito bom. O que mais nós precisamos é jogar diante do nosso torcedor. Porque às vezes as pessoas pensam assim, não, mas o Rogério, a fase e tal, o Martini, o Rogério, o Breno, o Malo, jogar diante no Bento Freitas, para nós é a melhor coisa que tem, entendeu? Onde nós nos sentimos mais seguros, onde nós nos sentimos mais fortes, né? A questão não é reações A ou B, como isso nós não temos como impedir. O grande diferencial é como você reage a isso. Se tem jogadores com personalidade e com capacidade de reação, o nosso time ele foi moldado, e não tem como ser, né, pelas dificuldades que nós temos, o nosso grupo ele foi moldado nessas circunstâncias, entendeu? Você tem a dificuldade, você enfrenta a dificuldade, você ultrapassa essa dificuldade e você fica mais forte. A história do Brasil nesses 5 anos é assim. Elias e Cassiano, já conta com os jogadores, pelo menos, para o banco de reservas amanhã? Do Cassiano não saberia te dizer, porque não sei a parte legal ainda. Não perguntei, essa cargo é da parte administrativa. E o Elias vai fazer um teste hoje. Ele e o Marlon vão fazer um teste. Nesse momento eu não saberia dizer. Mas tomara que pelo menos fique à disposição.